Olá, bem-vindos a mais uma análise por aqui. Hoje a gente vai mergulhar fundo num projeto pedagógico desenhado nos mínimos detalhes para a primeira infância. O nome é simples, mas tem uma força incrível. Somos diferentes, somos iguais. Vamos entender exatamente como a pedagogia moderna estrutura o aprendizado social logo nos primeiros anos de vida, direto da nossa fonte base. E isso já nos leva direto ao grande desafio de toda essa nossa discussão. Afinal, como é que se ensina algo tão complexo e tão abstrato quanto a empatia para uma criança de apenas 4 aninhos de idade? É muito fascinante ver como os educadores precisam pegar conceitos filosóficos super profundos e traduzir tudo isso em lições palpáveis, visuais e super práticas para cabecinhas que, bom, ainda estão começando a decodificar o mundo. Então, começando pela parte 1, visão geral do projeto. Para a gente ancorar a ambição desse projeto na realidade, o foco aqui é um público muito específico, crianças de 4 a 5 anos. Essa é aquela fase de desenvolvimento super plástica, sabe? Onde as primeiras noções de identidade e de perceber o outro estão ali, se formando. É um momento perfeito, um momento exato em que falar de respeito e diferença pode criar aquelas raízes mais fundas e duradouras para a vida toda. Então, o ponto crucial é o tempo de duração dessa iniciativa. Acredite se quiser, apenas uma semana. É uma janela super concentrada de tempo para conseguir resultados sociais e emocionais que façam a diferença. O projeto não é diluído ao longo de meses, mas sim uma imersão curta, bem focada e intensa. Tudo para maximizar a retenção nessas pequenas mentes que estão a todo vapor. Indo para a parte 2, objetivos e público-alvo. Olha só, a natureza dupla desse objetivo principal é o que deixa o material tão interessante. O foco é promover o respeito em 2 frentes ao mesmo tempo, nas diferenças físicas e nas diferenças intelectuais. Ou seja, não é só mostrar que as pessoas têm aparências diferentes, mas sim ensinar que elas também pensam, aprendem e processam o mundo de formas super variadas. É uma abordagem incrivelmente madura se a gente pensar na idade delas. E é justamente entendendo e respeitando essas 2 diferenças que o projeto chega no grande objetivo central, desenvolver a empatia e garantir uma convivência saudável. O respeito à diversidade aqui é como se fosse um degrau, aquela ferramenta essencial para alcançar um ambiente de sala de aula onde viver em pares e colaborar não seja exceção, mas sim a regra absoluta. Chegando na parte 3, metodologia e abordagem. O nosso documento base detalha 4 pilares metodológicos que são geniais. A gente tem as rodas de conversa, a contação de histórias, as atividades artísticas e as brincadeiras cooperativas. O que dá para notar logo de cara é a busca por uma mistura bem holística, sabe? Tem um estímulo da fala, a narrativa que prende a atenção, a expressão criativa e, por fim, toda a parte física e em grupo. Esse método garante que os diferentes estilos de aprendizado da criançada sejam acionados em perfeita harmonia. Certo, vamos mergulhar nisso. Parte 4. A sequência de atividades. Essa jornada é montada em 5 passos pensados nos mínimos detalhes. Começa lendo um livro, aí evolui para uma roda de conversa, passa para a criação de um desenho, entra numa dinâmica de espelho e culmina de um jeito super vibrante lá nas brincadeiras em grupo. É um caminho super intencional, tirando a criança daquele estado de só escutar paradinha no primeiro passo para uma ação totalmente cooperativa engajada lá no final. O pontapé inicial é todo literário e lúdico. O projeto sugere ler aquele livro Tudo Bem Ser Diferente ou algum outro parecido. E essa escolha é muito estratégica, viu? Ela cria uma base de história visual em comum para a turma inteira. Antes de pedir para a criançada olhar para si mesma, o professor entrega um universo imaginário super colorido que apresenta a ideia de diversidade de um jeito extremamente acolhedor e fácil de entender. E logo em seguida, a roda de conversa joga essa pergunta super essencial para o grupo todo. E olha, essa não é de jeito nenhum uma daquelas perguntas que ficam sem resposta. Pedir para a turma participar força cada um a processar e colocar em palavras o que acabaram de escutar na história. É aquele momento de articulação social onde os pensamentos vão ganhando forma e são compartilhados naquele espaço seguro da rodinha na sala. Bom, com a mente já mergulhada nesse tema de diversidade, a transição mais natural é ir para a autorreflexão através da arte. A atividade de desenhar o como eu sou dá para as crianças a missão de colocar no papel as próprias características físicas e emocionais.
Elas são chamadas a olhar de verdade para a cor dos próprios olhos, para o tipo de cabelo e passar essa percepção inicial sobre si mesmas para o papel usando lápis e muita cor. Isso ilustra brilhantemente a genialidade simples da pedagogia infantil. A dinâmica com o espelho, o reconhecimento da própria imagem é literalmente a base conceitual de tudo que está sendo construído aqui. Pensa com a gente. Para uma criança de 4 anos entender e respeitar o espaço e as diferenças do coleguinha, ela precisa, antes de mais nada, ter total clareza de quem ela mesma é. O espelho materializa essa descoberta, que é essencial para a identidade de cada um. E então a gente chega no grande ápice dessa sequência. Depois de ler, conversar, desenhar e se reconhecer intimamente, é a hora de colocar a teoria social em prática. As brincadeiras em grupo, desenhadas justamente para que todo mundo precise colaborar, forçam a interação entre essas individualidades que eles acabaram de descobrir. Se não tiver colaboração de todo mundo, a brincadeira simplesmente não rola. Isso prova na prática o valor gigantesco de cada participante, com cada uma das suas características únicas. Avançando para a parte 5. Recursos e avaliação. Tem um contraste aqui que é absolutamente fascinante. A gente está falando de metas pedagógicas super profundas, envolvendo alteridade, empatia estrutural. E o que a gente precisa na prática para fazer tudo isso acontecer? Um espelho, papel, lápis de cor, uns livros e cartazes. É até irônico pensar que numa era dominada por tablets, telas e inteligência artificial, as ferramentas mais poderosas para moldar o caráter humano continuam sendo um simples pedaço de papel e um espelho reflexivo. Agora, sobre como avaliar essa semana toda, a coisa foge totalmente daquela lógica de dar nota formal ou de quantificar as coisas. As métricas dependem exclusivamente do olhar atento e sensível de quem está ensinando. A avaliação acontece puramente observando quem está participando ativamente das atividades e quem está demonstrando respeito claro pelo colega. O sucesso aqui é medido no nível de engajamento e na civilidade durante o dia a dia. Mas olha só, a métrica definitiva de sucesso mesmo, tirada diretamente da nossa fonte de estudo, é observar de facto as mudanças de comportamento nas interações. É aquele momento de vitória de qualquer educador, quando percebem mudanças reais, espontâneas, sem ninguém pedir, no jeito que as crianças se tratam no pátio, na hora do lanche, totalmente fora do ambiente controlado da sala de aula. É aí que a gente vê que a mensagem foi de facto internalizada. Esse é o verdadeiro troféu de ouro desse projeto. E isso tudo deixa no ar uma provocação final para a gente pensar. Como essas sementes sociais, que são plantadas com tanto cuidado e tanta teoria logo aos 4 anos de idade, vão crescer e moldar os ambientes e as salas de aula mais inclusivas de amanhã. É um lembrete muito poderoso de que a base para uma sociedade mais tolerante quase sempre começa de um jeito super simples, guiada por lápis de cor e pela magia de um bom livro infantil. A curiosidade sobre os caminhos do aprendizado continua em aberto, então a gente se vê na próxima análise.